Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante certificado da FT desde 2010. Esse é o ano dos 10 anos da FT, 10 anos do blog, 10 anos que eu conheci o marido, 10 anos do meu primeiro curso de EFT, da minha primeira palestra, depois que eu voltei a palestrar. As minhas palestras anteriores tinham sido em 99, um bom tempo depois, não é mesmo? E eu fico muito contente por estar aqui, poder fazer essa transmissão ao vivo com você, com vocês todos que estão chegando aí, o pessoal está chegando, coisa boa, fico muito contente. Hoje quero falar de uma coisa que eu dividi com meus estudantes essa semana. As aulas retornaram na instituição que eu trabalho. Então, eu sempre fico me perguntando, porque tem um alto índice de desistência de estudantes na instituição, é uma instituição pública, e os alunos começam com todo o gás, toda a corda, quando passam pela primeira avaliação, é aquela desistência em massa, e aí eu fiquei pensando, assim, todas as férias, né? Na verdade, o meu jeito de pensar sobre os assuntos não é ter a ideia fixa sobre isso. É jogar aquela pergunta para o universo, aquela questão, assim, para o cosmos, para a vida, para os mentores. E aí, depois disso, né, eu desligo do questionamento, porque eu tenho a convicção que o universo vai me mandar a resposta. Tá? Então, quanto mais a gente fica preocupado em receber a resposta, mais a gente tem resistências a essa resposta, a essa estratégia que vai dar aquele salto de qualidade nos resultados da gente. Então, quando eu não sei o que fazer, né, eu não me desespero, eu só penso assim, bom, como será que eu posso fazer para melhorar não só o desempenho dos estudantes, mas também que eles fiquem mais, que eles não chutem o pau da barraca tão facilmente, porque a maioria das pessoas fazem isso ao longo da vida. Elas sentem uma certa resistência e elas vão soltar o objetivo, porque elas não estão olhando pro que, não estão tendo a visão maior da coisa, elas estão no meio do olho do furacão. Então, aí o que faz com que elas fiquem cansadas, elas ficam desmotivadas, elas fiquem sem vontade, né? E aí elas estão também ainda usando o decreto negativo de felicidade vinculada, né? A supercrença de felicidade vinculada, se assim quiserem chamar também, que é aquela questão em que a pessoa, ela vai, né, só ser feliz se atingir o objetivo, ela vai se manter, e aí qualquer coisa que abale a possível concretização daquele objetivo, ela já desiste, porque a maioria das pessoas funciona assim, porque é o nosso cérebro instintivo atuando como propósito de preservação existencial. Então, o que o cérebro instintivo nosso faz? Ou ele foge da questão, ou ele vai brigar com a questão. É verdadeiro bater ou correr. Então, quando a pessoa chega e ela encontra o primeiro objetivo, a maioria dos meus clientes diz a mesma coisa. Ai, Nara, que vontade de sumir, que vontade de desaparecer, vontade de dormir e acordar só depois que tudo isso estiver resolvido, sendo que é a própria pessoa que tem que meter a mão na massa e resolver a questão dela. Então, quando alguém chega com isso, eu já sei, já tenho o primeiro ponto que ela tá, o primeiro ponto super importante, né? Que a pessoa ainda tá no cérebro instintivo, ela não tá no plano de resolução, ela não tá no poder de escolhas, escolhas conscientes e produtivas, e ela com certeza vai continuar tendo os mesmos resultados, e depois, quando bater a culpa, olhando, quando o tempo tiver passado e olhando para trás, ela vai perceber que ela não fez o que poderia, que ela deveria ter agido, e agora, né, não dá mais para mexer no passado. A maioria das pessoas vive a vida de espelho retrovisor, olhando para trás
e não podendo fazer nada, a sensação de impotência com o passado, a sensação de culpa pelo passado e a criação da autossabotagem com a própria energia para evitar novas vergonhas, novas condições, evitar novos fracassos, condições que botam a pessoa para baixo. Então, quando alguém chega para mim e diz assim, não sei se vou ou não vou, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa, depois tu vai sentir culpa se tiver feito a escolha de não fazer, ela disse vou. Então, vamos fazer EFT para tirar essa culpa. E claro, nós temos esses sistemas de defesa, né? E precisamos desses sistemas de defesa, que é o que nos mantém vivo, que é o que nos impede de atravessarmos a rua sem olhar para os dois lados, né? Que é o que nos impede de tocar diretamente na chaleira, que ela pode estar quente ou não, é o que nos faz ler todas as cláusulas num contrato, são instintos, são situações de autopreservação que não podem ser apagadas, mas não podem ser os regentes da nossa estrutura vivencial. Então, quando a pessoa está olhando para o problema, mas não o que lhe trouxe até ali, eu estava pensando, porque eu recebi essa resposta há poucos dias, por isso que eu resolvi compartilhar com vocês, né? Porque era uma coisa que eu já fazia e eu só não conseguia transformar isso num material que as pessoas pudessem usar de forma simplificada, tá? Porque o acesso a essas ferramentas que eu vou passar aqui hoje, elas são trabalhadas por Jung há muito tempo. Jung trabalhou isso, depois Caroline Mais é uma norte-americana que também trabalha isso, porque ela ainda é viva, né? Então, foi quem estudou depois de Jung essas ferramentas que eu vou passar aqui para vocês hoje. E eu vou dizer para vocês, a gente não precisa saber nada dessas ferramentas. A gente precisa fazer essas 3 perguntas somente. 3 perguntas indispensáveis. Então, vamos à pergunta número 1. Claro que no final nós vamos ter prática de EFT, né? A gente sempre faz prática de EFT no final da live. Primeiro eu falo o assunto, depois a gente faz práticas, tiro dúvidas se alguém tiver alguma dúvida e dou tchau e excelente final de semana. Meu canal do YouTube, onde ficam os replays das transmissões ao vivo, é Nara Muller com 2 L's. Nara Muller com 2 L's. Então, é bacana depois passar lá, tô com mais de 500 vídeos. Você precisa passar lá. Eu tenho mais de 100 vídeos sobre causas emocionais de doenças. Tem um monte de séries específicas para áreas que você nem imagina, entre elas prosperidade, saúde, o propósito de vida, relacionamentos, a questão dos estudos, a questão o que você possa imaginar tá lá. E se não tiver, você pode deixar sugestões para novas lives. Então, vamos às 3 perguntas. Essas 3 perguntas, elas fazem todo sentido, porque tem um propósito de fazer essas 3 perguntas. Tá? Bom, para os meus estudantes, para eles não desistirem do foco dos estudos, a primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: por que você escolheu estar aqui? Para quem tem um objetivo, por que você escolheu esse objetivo? Qual foi a motivação para esse objetivo? E aí você vai escrever isso num papel. Essas 3 perguntas vão ser respondidas por você, tá? Hoje é um dia bacana para ter papel e caneta aí, ou então para depois rever a transmissão, tá? E fazer esses questionamentos. Então, respondendo esses questionamentos, né? O que, na verdade, fez você escolher esse objetivo? Por quê? Qual é a motivação? Essa é a pergunta. Essa motivação é que te tira dos entraves que vão aparecer no meio, das falhas do planejamento e a necessidade de ajustes. E vão te manter
seguindo mesmo assim. Aumenta também teu poder de resiliência. Porque se você, em vez de ficar olhando aqui para o item que não tá dando certo e relembra, bom, mas o que eu quero é aquilo, então vamos contornar esse item e vamos lá, vai fazer toda a diferença para você. Para mim faz há anos. E aí me pergunto por que às vezes eu faço as coisas sem parar. Né? Meu marido diz, tu é muito persistente. Porque o principal objetivo do que eu tô fazendo tá lá na frente, mas eu tô olhando. E aí, a segunda pergunta, fiz a primeira. A segunda pergunta, que é bem interessante, é: qual é a pessoa que você encara como referência nesta área que você quer atingir? Por exemplo, se é estudos, pensar numa pessoa que é referência para você. Pode ser um amigo, um vizinho, um primo, pode ser um professor, pode ser qualquer pessoa, uma pessoa da TV, não importa. Essa segunda pergunta é direto na criação e uso do arquétipo. Porque os arquétipos, eles são essas energias moldáveis que a gente tem à disposição aí. Estão aí, né? Se a gente lembrou dessa pessoa é porque ela tem algo a nos dizer, porque o arquétipo é isso, é um especialista numa área. É a energia de um grupo de pessoas caracterizada por aquela uma para você, que representa, não só representa, como tem informações importantes porque você precisa. Então, quando você faz a segunda pergunta, que é qual é a pessoa que é referência para você, se for na área psicológica, para mim é Deepak Chopra ou Caroline Mais. Se é na área educacional, Paulo Freire. Se é na área de riqueza, você pode pensar em quem você quiser. Você não precisa pensar na mesma pessoa que eu, porque o importante é como isso é traduzido para você. E como você sintoniza com essa pessoa que tem essa relevância, essa importância. E aí fica mais fácil acessar o que vem na terceira pergunta. A terceira pergunta pergunta número 3. Terceira pergunta é: que características positivas essa pessoa tem? E aí, quando a gente fala de características positivas, elas só vêm porque você já tem dentro de si, só está precisando usar. Talvez você precise de outro passo que eu vou dar aqui para frente, mas as perguntas são só essas 3, facinhas. Vamos ver, eu quero concluir a leitura de um livro. Por que eu quero concluir a leitura desse livro? Esse livro me inspira, esse livro me traz informações importantes. Né? Esse livro é um livro de um autor que eu gosto. Né? E aí a segunda pergunta, quem inspira nessa área que você está lendo? Pode ser o próprio autor ou pode ser outros tantos, sei lá. Aí você vai citar o autor. E aí, que características você acha que são positivas nesse autor? Bom, esse autor, ele é pertinente no que diz, ele usa uma linguagem fácil, ele é desenvolto, ele é uma pessoa que não tem medo de críticas, né? Você pode citar ali 4, 5, 6 características, quanto mais melhor. E aí, essas características positivas, você tem, por isso que você consegue detectar no outro. E aí o que você vai fazer? Começar a usar essas características para chegar nas respostas da primeira pergunta. A primeira pergunta é: por que eu quero fazer isso? Então, quando você começar a fazer isso para qualquer área, você vai estar usando uma gama de ferramentas incríveis que tá aí, todo mundo pode acessar. Eu consegui explicar isso para adolescentes de 13 anos. Então é um material assim
que você vai usar e vai ter resultado. E agora eu vou mostrar para vocês com a EFT como fazer isso, para ajudar nesse resultado, nessa informação de como então ser iterativo, porque você já tem, mas como ativar, como avançar no uso dessas ferramentas, dessas características positivas que você está precisando para aquele momento, né? E às vezes tu tá focado no que não tá funcionando, não tá conseguindo usar, não tá tendo forças para usar, não tá tendo interesse em usar. Então, antes da gente fazer a sequência de EFT, eu vou dar uma rica noite pro pessoal que apareceu por aí, coisa boa. Maria Elizabeth, rica noite, não vão embora, tem sequências de EFT, caso tenham dúvidas também podem me perguntar, pode deixar sugestões para novas lives também, para que eu possa ajudar vocês mais. Maria Elizabeth Canoite, Magali Canoite, Silvia Canoite, Axixe Canoite, Josiane, Sandra, Márcia, Ivone, coisa boa ter todo esse pessoal por aí, Eduarda, Cláudia, Laura, coisa boa, e fico muito contente de ter a presença de vocês aqui hoje. Então, respira fundo, solta. Como é que a gente faz, então, para ter mais informações sobre essa pessoa que é uma referência? Ela pode não estar com você, ela pode ser uma pessoa que você nunca viu ao vivo, nunca falou com ela pessoalmente, pode ser de um outro idioma que você não domina, mas a questão é que a informação não tem idioma. Ela é percebida por você como vibração e o idioma é uma interpretação a essa vibração. Então, assim, você vai imaginar na frente essa pessoa referência para você sentada ou de pé. E vai começar a bater nos pontos da EFT da seguinte maneira, Quero que você pense nesse seu objetivo, na pessoa referência, ela na sua frente e você falando com ela. Você interagindo com ela, estando próximo a ela. Então, vamos lá, topo da cabeça, ela já tá na sua frente, você já escolheu a pessoa, ela tá na sua frente, tá bem? Então, aí, você vai falar o seguinte: agradeço sua presença aqui. Você nessa situação ou com esse objetivo, o que faria? Que conselho tem para me dar? Você é muito importante para mim. Agradeço toda a clareza que você pode me fornecer. Agradeço todas as ideias e objetividade para essa informação. Estou aberto a ouvir seus conselhos. E aí, quando a informação não ficar clara para vocês, vocês podem dizer ainda não entendi como fazer. Pode ser mais específico? Pode me dar mais detalhes? Respira fundo e perceba o que vem. Depois vocês respondem: aguardo seus ensinamentos, tão preciosos para mim nesse momento. Sou todo ouvido para suas dicas. E desde já agradeço pelo cuidado.
Respira fundo e solta. Muitas pessoas me comentam que elas têm dificuldades às vezes para ouvir as respostas. Muitas vezes vai precisar repetir essas sequências mais vezes. Mas também pode usar essa aqui que eu vou botar nos pontos agora. Podem fazer junto comigo. Eu estou aqui para ouvir, mas não percebo nenhuma resposta. Quanto isso me aflige. Quanto isso me tira do sério. Que é comigo que não ouço nada. Mesmo assim me abro para os seus conselhos. Realmente quero resolver e atingir esse objetivo. Grata desde já por tudo isso. Respira fundo e solta. Como é importante a gente criar esse hábito do acesso aos arquétipos. Tem arquétipos que são especializados em dinheiro. Você precisa ir no meu canal do YouTube e ver os replays. Né? Eu fiz uma série só sobre arquétipos. Tem que ir lá, tem que passar, tem que ver, aproveitar o material. E quem lida muito bem com dinheiro é a prostituta, é o arquétipo da prostituta. As pessoas ficam meio, olha, com os olhos meio arregalados, a prostituta, oh meu Deus, quanto tabu quanto a prostituta, né? E isso que aqui eu falei de características positivas, tá? E algumas pessoas têm uma certa dificuldade porque elas se sentem num patamar diferente daquela pessoa que pode lhe dar, daquele arquétipo que pode lhe dar informações daquela forma, pensamento, aquele aglutinado energético que pode lhe passar informações. E aí, quando alguém chega e diz que eu não consigo acessar o meu mestre, o meu guru, eu não consigo acessar a pessoa que eu tanto admiro, aí eu fico imaginando que o que está faltando para a pessoa mais é treino. E diminuir essa distância entre quem tem a informação e a pessoa que quer acessar. Porque isso é só um ponto de vista. Pensar que aquele fulano tá num pedestal, ele já atingiu aquilo lá e eu ainda não, então eu sou menos. Não é o momento de se comparar. E se a pessoa estiver se comparando, ela vai precisar fazer sequência de FT para limpar isso. Então, a importância de trazer bem-estar para si, de perceber que a pessoa só tem mais tempo de jornada. Ela fez aquilo antes. Não muda nada na condição corporal. Um dia teve um corpo material ou ainda tem um corpo material, então o processo é o mesmo. Precisa se nutrir, precisa se higienizar, faz necessidades diárias, solta pum, faz tudo igual. Então a importância das pessoas diminuírem esse endeusamento que aumenta a distância, inclusive do acesso à informação. Então eu agradeço muito a presença de todos nessa rica noite de sexta-feira e eu quero dizer que vai ser uma imensa alegria nos vermos na próxima transmissão ao vivo. Excelente final de semana a todos. Aproveitem e revejam essa transmissão, curtem, compartilhem e deixem sugestões para novas transmissões ao vivo. Uma rica noite. Tchau.